noite, querida Igreja de Cristo. Estamos aqui para mais um culto de oração nesta quarta-feira. Como é bom cultuar com os irmãos. Quero agradecer você que tem acompanhado os nossos cultos, tem orado conosco, tem louvado ao Senhor conosco, tem cultuado ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nessa noite eu quero convidar você para esse início de culto começarmos a orar ao nosso Deus. Às quarta-feiras com o nosso querido pastor Cláudio, mas hoje ele não pôde participar conosco do culto. Domingo à noite ele estará realizando o culto da noite. Já convido você para domingo, na parte da manhã às 9h30, estar cultuando conosco, e à noite com o pastor Cláudio às 19 horas. Que o Senhor possa falar ao seu coração neste dia, neste culto, nos demais cultos, que você também possa cultuar ao nosso Deus em sua casa. Amém? Vamos orar para início do nosso culto de hoje. Amado Deus, querido Pai, obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de orarmos, de entregarmos as nossas vidas, de podermos estar em Tua presença constantemente, mas neste momento para cultuar ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Cristo, fale aos nossos corações, fale aquilo que o Senhor deseja para nós nesse dia, nesta semana, neste momento de nossas vidas, Senhor. Vai ao encontro às nossas necessidades, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, que tudo esteja em Tuas santas mãos, Senhor. Nós entregamos este momento em Tuas mãos, as nossas vidas e necessidades, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor Jesus fale ao seu coração. Hoje nós vamos estar tendo a participação do Jaimes Antunes. O Jaimes Antunes é tio da nossa querida Daísa, minha esposa. Ele vai estar louvando ao Senhor no culto de hoje, e você vai ter a oportunidade de louvar ao Senhor através de louvores que ele vai estar cantando, e nós vamos louvar o primeiro hino, né? Amigo. Jesus é o nosso amigo, que está sempre conosco, nos ajudando nessa caminhada, nos guiando, nos mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E logo após nós vamos estar retornando para o nosso momento de leitura bíblica e de oração, e teremos mais um louvor. Vamos louvar ao Senhor.
saiba, fique gravado no seu coração, tenha essa certeza que Jesus é o nosso mestre e também é o nosso amigo, que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Porque o mestre, né, dá uma ideia de que ele é o nosso mestre, nós somos servos. Claro que nós somos sim servos do Senhor. Estamos aqui para servir, porque o Evangelho não é local de ser honrado, mas é a oportunidade de servir ao Senhor. E neste momento você precisa compreender e entender que Jesus é o seu amigo. Ele é o seu mestre, ele te ensina a caminhada, ele está com você na caminhada, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, mas ele é um amigo que está junto de você, está presente. No judaísmo é muito comum a ideia, né, de estar junto, até para ter uma testemunha, estar próximo. É bom que dois andam juntos, porque se um cair, o outro levanta. Você não precisa caminhar sozinho. Você pode estar caminhando com Cristo ao seu lado, dentro do seu coração, sendo conduzido pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 9. Nós vamos estar lendo apenas o versículo 10, esse belíssimo Salmo de Davi, no capítulo 9, e nós vamos ler o versículo 10, que diz assim para nós o texto: Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandona os que procuram a tua ajuda. Amém? Você percebeu, você leu, você prestou atenção neste salmo, no que Davi está falando neste versículo? Porque o tema é louvor a Deus pela sua justiça. Mas olha só, ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti. Talvez você não confie tanto em Deus, tanto em Jesus, porque você não o conhece. Você precisa conhecer o seu Deus. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Nós temos que conhecer o nosso Deus, pois não abandona os que procuram a tua ajuda. Você hoje está passando por alguma situação difícil? Busque o auxílio de Deus, busque a ajuda de Deus, porque Deus está sempre pronto a te ouvir. Por isso que nós fazemos um culto de oração, porque oração é você conversar com Deus, é você falar com Deus, é você expressar as suas emoções, seus sentimentos, suas necessidades a Deus. Nós fazemos isso porque nós temos a certeza, porque Ele ouve. E tão lindo e maravilhoso que Deus nos ouve, que Ele não vai dar aquilo que você e eu esperamos. Ele vai dar aquilo que eu e você precisamos. Nós vamos estar falando isso na mensagem de hoje. Nós temos sempre aquela ideia de ter a certeza do que precisamos, do que vai preencher o vazio, ou do que vai resolver o problema. Mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é todo poderoso, Ele sabe de tudo, Ele está sempre presente, então Ele conhece todas as coisas e Ele sabe no fundo qual é a sua necessidade. Amém? Vamos orar pedindo a Deus para que nós o conhecemos melhor. Porque Ele está sempre pronto, Ele nunca nos abandona. Está sempre pronto a nos auxiliar nessa vida, como eu disse para os irmãos e vou continuar repetindo no culto de hoje. Basta você colocar tudo nas mãos do nosso Deus. Vamos orar, queridos, pelos pedidos que sempre nós temos orado, pelo Brasil, pelo esse momento de pandemia que nós estamos vivendo. Ao pouco nós estamos retornando, né, a nossa rotina, mas com todo perigo e tomando todo cuidado, porque ainda existe um risco. Então, para que Deus continue guardando a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família. Você possa ser sempre consciente de que Deus está sempre nos auxiliando e cuidando de cada um de nós. Vamos orar. Amado Deus, querido e eterno Pai,
Glórias te damos, ó Deus, por essa rica oportunidade de falar. Se nesse dia, Senhor, nós não fizemos isso, nós acordamos e esquecemos de agradecer. Durante o dia nós nos alimentamos e esquecemos de agradecer. Se neste momento o Senhor fez tantas coisas maravilhosas nesse dia, que às vezes nós preocupados, tendo muitos afazeres ou dando a atenção sempre à nossa vida, ao nosso cotidiano, esquecemos de ver, de contemplar e de observar tudo aquilo que o Senhor faz, desde o momento em que nós acordamos, quando abrimos os nossos olhos, até o momento em que nós voltamos a dormir. O Senhor é o nosso ajudador, o nosso auxiliador. O Senhor, o Teu Espírito Santo nos consola, nos conduz e nos ajuda. Senhor, como o salmista Davi, os que conhecem a Ti confiam, e nós possamos neste momento e sempre buscar a Ti conhecer melhor, a colocar a nossa vontade de aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, porque o Senhor vai estar sempre pronto a nos ajudar. Porque quando nós compreendemos isso, nós sabemos que jamais seremos abandonados. E como nós louvamos agora há pouco, o Senhor é o nosso amigo, que está ali conosco, nos fortalecendo e nos ajudando. Deus, abençoe o Brasil, abençoe a nossa nação, abençoe a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua, os nossos vizinhos, ó Deus, o nosso lar, a nossa família, a nossa igreja, a Igreja Batista de Amizade, como todos os irmãos, ó Deus, membros dessa igreja. Deus, que nós possamos sempre colocar em Tuas mãos todas as nossas necessidades. Deus, nos livre dessa pandemia, nos guarde nesse momento tão terrível que o Brasil e o mundo têm vivido. Senhor, quantos lutos, quantas pessoas estão de lutos neste momento por ter perdido um amigo, um irmão, um familiar, alguém próximo. Fortaleça-os, que nós possamos também abrir o nosso coração a abraçar, a ajudar as pessoas que estão de luto neste momento, porque a Tua palavra nos ensina chorar com os que choram e rir com os que riem. Nós possamos se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, porque assim é o que diz a Sua palavra. Deus, fale, continue falando, Senhor, ao nosso coração nesta noite, neste culto. E vamos louvar mais uma vez o Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Vamos continuar louvando o Senhor. Continuaremos tendo a participação do nosso irmão Jaime. Ele é membro da 2ª Igreja Batista em Manilha e tivemos a oportunidade de ser membro dessa igreja, né? Nós fomos membros, quer dizer, eu fui membro dessa igreja por um período de 1 ano antes de vir para a Igreja Batista de Amizade. Nós compartilhamos, né, muitos cultos, muitos momentos juntos. Que Deus abençoe o nosso querido irmão Jaime e também possa abençoar o seu dom de estar louvando ao Senhor. Logo após nós vamos estar retornando para falar da mensagem de hoje, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Vamos louvar ao Senhor neste momento com a participação do Jaime Antunes. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Teu sangue derramou para nos resgatar.
resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos. Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Aceite essa adoração. Jesus é digno de louvor. Aceite essa adoração. Jesus é digno de louvor. Amém. Eu tenho certeza no seu coração, no meu coração, que você também tem a certeza no seu coração que Jesus é o nosso pão da vida, é o nosso amigo, Ele que nos dá vida. Queridos, eu quero convidar você neste momento para o momento da mensagem. Por gentileza, abra sua Bíblia conosco no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 a 10. Quero convidar você a participar conosco dessa leitura. Vou esperar um momentinho para que você abra sua Bíblia conosco, para que você acompanhe esse texto. Nós estamos usando a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, mas eu fico à vontade para usar a versão que você aprecia, a versão que você gosta e que você tem em casa. Queridos, neste primeiro momento, eu queria pensar com você sobre algo que às vezes nós não observamos, que é o milagre. Os milagres, né? E quando às vezes nós determinamos aquilo que é milagre, aquilo que não é, ou que é um grande milagre, ou um pequeno milagre, quando na verdade tudo é um milagre de Deus. Claro que às vezes nós ficamos mais surpresos ou mais admirados quando encontramos alguém que foi curado por uma doença incurável, né, que a medicina diz não ter cura, e nós sabemos que existem várias. E aí potencializamos esse milagre como maior, como um verdadeiro feito. E esquecemos dos detalhes que todo momento nós somos agraciados por Deus com vários milagres, como a vida, com os nossos sentidos funcionando, com a oportunidade neste momento de cultuar a Deus. E lembramos da famosa frase de Albert Einstein, que ele vai dizer que só existem duas maneiras de viver a vida. A primeira, né, é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. E é isso que o cristão, que o servo de Deus, que crê em Cristo, vive. Vive porque ele sabe que tudo é um milagre de Deus na vida dele. A oportunidade de amanhecer, de respirar, de ver, de contemplar, como o salmista diz, os céus e a terra, né, contemplam a sua majestade, a sua glória, o seu poder. E é isso que nós compreendemos. Nós vamos falar de um milagre que, através de Pedro, é realizado em nome de Jesus na vida de um homem, que muda a vida deste homem, que viveu muito tempo sofrendo. E o milagre, irmãos, não está só na cura, mas também na transformação de vida. Quando uma pessoa que era diferente como eu, antes de conhecer Jesus, uma pessoa difícil,
ou você já deve ter visto a transformação de vidas de pessoas. Isso também é um milagre, porque é o milagre da transformação humana, daquilo que parecia impossível para o homem, Deus se torna possível fazendo um milagre, entrando em seu coração e transformando a sua mente, a sua forma de pensar e de viver. Isso é lindo. Vamos ler o texto neste momento, Atos capítulo 3, repetindo, do versículo 1 até o 10, diz assim para nós o texto. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmola às pessoas que entrassem no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande." Em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados, espantados com o que havia acontecido. Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra em nosso coração. Amém? Queridos, eu queria pensar com você nessa noite, neste momento, o que você espera. O que nós estamos esperando de Deus? O que nós estamos esperando da vida? Talvez você ainda não tenha percebido, mas graças a Deus que Deus não espera de você o que você espera de si mesmo. É isso mesmo. Deus, Ele é diferente de nós que olhamos para uma visão, que nós olhamos, não, nós temos uma visão limitada, nós não alcançamos uma visão geral de tudo como Deus, e Ele acredita em nós e acredita em você a partir do momento que eu e você cedemos o nosso coração, a nossa vida a Ele. Neste momento, quando Cristo vive em mim, irmãos, aprenda isso, quando Cristo vive em nós, nós refletimos, nós transmitimos a esperança. E ainda por cima nós conseguimos ver a esperança no próximo. Quando nós não conseguimos ver a esperança no próximo, é porque talvez a esperança não esteja em nós. Isso é maravilhoso. Quando eu olho para o livro de Atos, já disse para os irmãos na mensagem o preço do discipulado, ou o preço de ser discípulo, que nós pregamos aqui no nosso canal no dia 30, no culto do dia 30 do 8 à noite. E se você quiser acompanhar essa mensagem, caso você não tenha, fique à vontade. Eu falei sobre Lucas. A minha admiração por Lucas, por ter contribuído para o nosso conhecimento sobre Cristo, onde ele escreve o Evangelho e ele escreve o livro de Atos. Nesses primeiros capítulos, capítulo 3, capítulo 5, vai falar como o testemunho dos primeiros cristãos trouxe conflito com os líderes judaicos, que tentaram, claro, que a pregação do Evangelho fosse em vão e também impedir o crescimento e o avanço da igreja. Graças a Deus que isso nunca aconteceu e nem vai acontecer, porque esses mesmos líderes judeus mataram Jesus, mas o nosso Mestre ressuscitou ao terceiro dia. E o milagre da ressurreição trouxe a nós o direito da vida eterna, e por isso nós estamos aqui cultuando a esse Deus maravilhoso. Os mesmos líderes que tentaram parar a missão de Cristo, tentaram parar a missão da igreja.
e dos apóstolos que assumiram essa missão. E nós entendemos que, como Jesus ressuscitou e Ele vive e vive para sempre, a igreja não pode parar diante de qualquer perseguição ou obstáculo que ela tenha. Como hoje nós estamos vivendo a pandemia, a igreja não parou, estamos aqui cultuando a Deus. Muitas pessoas disseram que depois que a igreja fechou, começou a fazer mais e trabalhar mais para Cristo, ajudando e contribuindo na vida das pessoas. É isso que Jesus faz. Que o milagre de Deus, como eu disse para os irmãos, está presente em todos nós, como o milagre da salvação, o milagre do Evangelho, o milagre da mudança. Agora, pensando um pouquinho nesse texto, os textos desses primeiros capítulos do livro de Atos, que vai contar a história da igreja, o testemunho da igreja no mundo, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, falando também das missões, viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nesse primeiro momento nós temos aqui uma história muito interessante. Pedro e João vão ao templo, a hora, em alguns textos hebraicos, né, é a hora nona, que é às 3 horas. Era um horário que tinha o sacrifício da tarde. E quando Pedro e João entram, eles se deparam com um homem que está pedindo esmola. E nesse primeiro momento eu queria pensar com os irmãos, esperando receber alguma coisa. No versículo 5 vai dizer assim, versículo 3 em diante, quando viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles, olhando firmemente para ele, e Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Lembramos que este homem, ele era coxo. O texto que nós lemos anterior, que todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, né, para pedir esmolas. O templo, basicamente haviam 3 entradas, vamos assim colocar 3 entradas principais. O primeiro era para os gentios, aonde tinha acesso ao pátio que era concedido somente aos gentios. A entrada das mulheres, que depois foi concedida a entrada às mulheres. E o terceiro seria a entrada do Portão Formoso, seria para somente os homens judeus. E o terceiro era chamado aí, talvez, de Porta Formosa. E neste momento, talvez seja essa porta que Pedro e João vão entrar. E neste momento ele era deixado nesta porta. Alguns deles vão dizer para os seus amigos. Por quê? Em horários e momentos estratégicos. Primeiro no templo. Lembrando que a religião judaica levava a esmola como algo, né, de mérito. Você estava dando, então você dando, você vai receber. Então ali passavam várias pessoas piedosas por causa da sua religião. Com certeza seria mais provável e possível ele receber alguma esmola. E claro, também num local onde o acesso das pessoas dessa religião. E nesse momento ele se depara com 2 homens. Talvez ele conhecesse, talvez não, mas ele vê esses 2 homens, Pedro e João, entrando, e ele pede esmola. E é interessante que Pedro e João dão uma determinada atenção para ele. Não sei se você já teve uma oportunidade de passar por essa experiência na rua, de alguém pedindo alguma coisa. Quando você dá uma pequena atenção, essa pessoa ela já fica com a expectativa de que você vai dar alguma coisa a ela, que ela vai te ajudar, seja financeiramente, pagando um lanche, alguma coisa. É muito interessante a esperança que essas pessoas ficam ao simples fato de você dar uma atenção. E neste momento, muitas das vezes nós esperamos receber alguma coisa. Talvez hoje você esteja na esperança de receber alguma coisa, mas eu quero convidar você a colocar diante de Deus. Talvez este homem estava na porta do templo, ele estava num local muito bom, hoje como se ele estivesse na porta de uma igreja, mas às vezes o local dele deveria ser lá dentro, buscando a Deus.
há alguns textos que dizem que os aleijados não podiam entrar, como está em 2 Samuel 5:8, por causa de Davi, se eu não me engano, com os jebuseus. Mas neste momento, às vezes nós somos tão próximos de receber a bênção e nós vamos olhar a bênção de outra forma. Deus, ele vai saber o que você precisa. Como eu falei, o que você espera de você mesmo não é o que Deus espera de você, porque Ele sabe o que você precisa. A nossa visão limitada, muitas das vezes você está pedindo algo a Deus que parece ser muito importante para você. E Deus vai fazer você olhar para aquilo que realmente é importante na sua vida, neste momento e em todos eles. Então, antes de você esperar em Deus, peça a Deus para fazer a sua vontade, a vontade dele na sua vida. Não deixe essa oportunidade passar de você pedir a Deus para que Ele faça o que você precisa e não o que você quer. No versículo 6, vai ter 3 momentos que eu quero pensar com você. O primeiro é: não tenho nenhum dinheiro. A resposta de Pedro, em outros textos, não tenho prata nem ouro. É o que? Prata e ouro é o bem mais valioso praticamente em toda a história humana, desde que ele entendeu e descobriu esses metais preciosos. O ouro e a prata são um dos mais valiosos. Uma resposta que parece ser decepcionante, porque Pedro e João dão uma atenção, como eu acabei de falar, que qualquer pessoa no lugar do coxo deste homem pensaria que ia receber alguma coisa. Mas é aquele a velha conversa que talvez eu e você já devemos ter cometido esse erro, de chegar para a pessoa: eu não estou com dinheiro. Talvez a gente até está com dinheiro na carteira, mas a gente não quer dar. E aí a gente inventa: eu não estou com dinheiro, eu não tenho dinheiro aqui. A pessoa automaticamente percebe, não vai ficar indagando se é verdade ou mentira, ela vai embora. E você se livrou, porque você não quis. Até porque muitas das vezes nós achamos que aquela pessoa é um vagabundo, enfim. São várias as razões. Então, quando Pedro dá essa resposta, é uma resposta decepcionante ao ponto da atenção que ele dá. Não tenho dinheiro. Mas Pedro tinha algo muito melhor e muito mais valioso para dar àquele homem que ele não imaginava e não pensava. Às vezes nós achamos que o dinheiro ele é a solução de todos os problemas, de todas as soluções. Não é. Nós podemos aí encontrar ricos se suicidando, pessoas com alto nível social, tristes, decepcionados, com com doenças e com tudo, porque nós somos seres humanos. O vazio que nós temos precisa ser preenchido por Deus. Sempre uma necessidade será maior na nossa vida, que é Deus. O dinheiro, as riquezas, a fama, nada vai ser possível preencher. Aquele homem não imaginava que ali a vida dele estava próxima a ser transformada. Se aquele homem talvez recebesse de Pedro e João toda a prata e o ouro que ele precisasse para viver o resto da sua vida e nunca mais pedir nada a ninguém, não seria tão maravilhoso quanto o que ele vai receber. E Pedro responde: mas o que eu tenho, eu te dou. A cura, falando um pouquinho da cura novamente, a cura do coxo é semelhante às narradas no Evangelho. Pedro realiza milagres como Jesus realizava. E lembramos, e fica claro que Jesus vai dizer: vocês vão poder fazer obras muito maiores do que eu fiz. Mas tudo em nome de Jesus. Fica claro assim a continuidade do quê? A continuidade entre o ministério de Jesus e os testemunhos da igreja. Irmãos, nós precisamos continuar testemunhando do milagre de Deus, falando das maravilhas de Deus para as gerações que estão diante de nós, a geração atual. Nós precisamos continuar falando dos milagres que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida de muitas pessoas que nós conhecemos. Claro que não só Pedro, em Atos, vai continuar, mas também vai chegar até Paulo, vai continuar até chegar até hoje, a igreja de hoje, que nós e eu e você participando e somos também a igreja de Cristo. Então,
Jesus vai dizer que nós podemos fazer milagres maiores do que Ele. Então você pode transformar uma vida de uma pessoa como Pedro transformou a vida deste homem. Você pode orar para que Deus transforme a vida de pessoas que você olha, humanamente falando, é impossível ser transformada. Mas lembre-se que não é você que vai transformar, é Jesus. É Deus que vai fazer a obra naquele coração, como fez no meu e de muitas vidas que abriram esse coração para Deus. Um outro ponto, no versículo 6, ele diz: pelo poder do nome de Jesus Cristo. O ponto principal dessa história, porém, é o quê? Que é o nome de Jesus, e no nome de Jesus está todo o poder. Esse é o foco dessa narrativa, desse capítulo 3 de Atos. Porque a Bíblia vai dizer que o nome do Senhor é o nome sobre todo nome, nos céus e na terra. Que nos evangelhos as curas eram sinais o quê? Na vida de Jesus, da chegada do reino de Deus, e poucos não perceberam. E hoje elas são os sinais de que a igreja, em nome de Jesus, pode continuar realizando milagres na vida das pessoas através do nome de Jesus. Quando eu falo é Jesus que faz isso, como os irmãos têm ouvido eu repetidas vezes dizer, a minha esposa também falar, porque é real. O pastor Jovelino não pode realizar nada. A Igreja Batista de Amizade não pode realizar nada. Ela faz e realiza, eu faço e realizo, porque o nome de Jesus é que possamos todas as coisas. Possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. É Jesus que pode transformar você que está me ouvindo hoje, agora. Não sei em que momento você está ouvindo essa mensagem. Jesus pode e vai transformar a sua vida. Basta você abrir o seu coração. Talvez você esteja pensando numa solução material, o ouro, a prata, a riqueza ou qualquer outra coisa que você pensa agora ser a solução para o seu problema. Mas a solução para o seu problema é Jesus. É Cristo, é o Senhor, que Pedro vai dizer e Pedro vai responder. Eu não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. Nós podemos dar a este mundo uma nova esperança. Nós podemos dar a este mundo milagres. Nós podemos dar a este mundo a cura. Nós podemos também dizer, nesse outro ponto, que Pedro vai dizer no versículo 6, levante-se. Agora eu quero te chamar a atenção para o texto novamente. Eu sei que você não fechou a sua Bíblia. Mas no versículo 2, ele vai dizer assim: estava ali um homem que tinha nascido coxo. Opa! Esse homem, ele nasceu com essa deficiência. Ele talvez nunca tenha andado na vida. Mas o mais interessante, se você, por gentileza, somente folhear uma folha, o capítulo 4 e o versículo 22 diz assim: o homem que foi curado por este milagre tinha mais de 40 anos. Você pode perceber, fazia 40 anos que este homem estava nessa situação. Nunca tinha sido curado e muito menos entendido que a vida dele poderia mudar de uma forma tão milagrosa quanto agora acontece na sua vida. E falar para um homem que sofre 40 anos, desde que nasceu, sua fase jovem, adulta, sua fase jovem, adolescente, jovem, sua fase infantil, adolescente, jovem, adulta, sempre no mesmo estado. Dizer para ele, levanta-se, irmãos, é ter a plena confiança que o nome de Jesus tem todo o poder.
ter a certeza que no nome de Cristo a vida daquele homem podia ser transformada. E você vai ver, continuando o texto, depois do versículo 6, e em seguida Pedro pegou pela mão direita do homem, no versículo 7, e o ajudou a se levantar. Claro, esse homem talvez nunca ficou de pé. Nunca aprendeu a andar como eu e você aprendemos desde criança. Claro que ele precisava de uma ajuda. Mas esse homem se levantou crendo. Porque Pedro, ele podia muito bem, eu não vou, como é que você vai dizer uma loucura dessa? Se você não quer me abençoar, não quer me ajudar, também não me traga uma falsa esperança. Mas Pedro, confiando agora no nome de Jesus, um Pedro agora transformado também por Cristo, que ele vai negar a Jesus no período da perseguição onde Cristo é morto, agora é um Pedro transformado, um Pedro que viu e presenciou a ressurreição de Cristo, sabe o quanto o nome de Jesus é poderoso. O homem agora que também é transformado, como também está querendo transformar a vida de uma outra pessoa, como você também foi transformado, você também precisa crer na transformação do próximo, na transformação daquele que está diante de você, que talvez esteja sofrendo há tantos anos por uma situação. Como Pedro olhou para aquele homem e falou, não, Jesus transformou meu coração, pode transformar a vida deste homem. Claro que ele precisaria de ajuda porque nunca tinha se levantado, nunca tinha ficado em pé, são 40 anos no mesmo estado. E para continuar no versículo 8, então ele deu um pulo, e ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. A alegria do milagre, irmãos, ela muda ao ponto de fazer aquilo que você nunca fez. O homem que nunca andou, agora ele pula. Como é que o homem que nunca, talvez tenha sentido o tato de andar, a sensação de andar alguns passos, ele já pula? É porque ele sabe que agora a vida dele mudou de fato. E agora ele vai fazer algo que muitas das vezes nós não fazemos, nós agradecer a Deus pelo milagre, entender o que Deus está fazendo. E no versículo, toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Todos olharam e viram, poxa, aquele homem que não conseguia ficar de pé, agora está andando e pulando. Olha só como o milagre é completo, o milagre de Deus é completo na nossa vida. Ele está louvando, ele está agradecendo, meu Deus, eu nunca tive essa sensação. É claro que você e eu vamos dar ênfase a um milagre desse, porque realmente você vê alguém de uma determinada situação ser mudada, o nosso olhar vai dar um ênfase àquele milagre como se aquele milagre fosse maior ou mais importante que outros. Isso é real, isso é claro, isso é evidente. Mas nós não podemos esquecer dos milagres que Deus faz todos os dias, mudando o nosso coração, mudando a nossa vida, transformando vidas pelo Evangelho de Cristo que tem sido pregado. Quando perceberam que aquele era um mendigo, versículo 10, que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados, espantados com o que havia acontecido. Claro, não é de se admirar que todos que olhassem para aquele homem não ficassem admirados. Como hoje também nós ficamos admirados quando vemos pessoas que são transformadas por Jesus e por Deus. Eu não sei o que você está esperando hoje da sua vida, da sua família, de um familiar seu, de uma pessoa que você tanto ama, mas tenha certeza que Deus olha para ela com esperança, porque Jesus é a própria esperança que eu e você, e que aquela pessoa que você agora está pensando, Cristo vai olhar para ela e vai ver a transformação, porque Ele é a própria esperança. Entenda isso no seu coração. Queridos, eu queria deixar essa mensagem para você nessa noite, porque graças a Deus, Deus não espera de nós o que nós esperamos de nós mesmos, porque Ele conhece o nosso coração, mas Ele é o Todo-Poderoso. No nome de Jesus podemos todas as coisas. E eu quero dizer que com certeza
Deus pode mudar a sua família, o seu lar, a sua vida, a sua casa. Essa pessoa, esse filho que você olhou, você vê e pensa não tem jeito. Jesus pode. Essa semana eu tive a oportunidade de estar internando um primo meu e tenho orado para ele. Quando já chegamos lá na clínica de recuperação, falei com ele, olha, 3 pessoas acreditam em você. Primeiro Deus, segundo a sua família, terceiro eu. Agora precisa você acreditar em você mesmo. É fazer o quê? É levantar-se, como este homem fez. Ele tentou levantar, Pedro o ajudou. Mas se ele tentou se levantar, é porque ali ele estava se entregando a Jesus. Ele estava ali dando crédito àquilo que Pedro estava falando. Ore para que as pessoas deem crédito à palavra de Deus, crédito ao milagre do Senhor, créditos a tudo aquilo que Ele faz e vai fazer na vida daqueles que estão recebendo neste momento a mensagem de Deus. Ore para isso, para que Deus possa fazer o milagre na vida de muitos que nós conhecemos e que também nós não conhecemos. Que nós possamos, como Pedro, ser um canal de bênção na vida das pessoas. Porque nós vamos, não em nome da Igreja Batista de Amizade, não em nome do pastor Choverino, mas em nome de Jesus, que tem todo o poder, o nome que é sobre todo nome, o nome que transforma a vida de cada um de nós. Vamos orar neste momento. Amado Deus e querido Pai, obrigado por esta mensagem, pela Tua palavra. Senhor, como o Senhor transformou a vida deste homem através da vida de Pedro e de João, o Senhor também transforme as nossas vidas, como o Senhor usou pessoas para pregar o Evangelho para nós, para trazer Cristo ao nosso coração, como o Senhor usou a vida do pastor Delmário, na minha vida, como o Senhor usou a vida de outras pessoas, do irmão Aldo, de outros irmãos, da irmã Regina, de outras pessoas, Senhor, do meu irmão Weber também, que falou muito de Jesus para mim. Continue me usando para falar desse amor que me alcançou a vida daqueles que ainda não te conhecem. Senhor, aqueles que estão ouvindo agora, que já foram transformados, que eles possam crer, que eles também possam ser e vão ser bênção, canal de bênção na vida das pessoas que ainda não te conhecem. Senhor Jesus, obrigado por este nome estar sobre nós, porque o Senhor nos permite fazer maravilha na vida das pessoas através do seu nome poderoso. Ó Deus, obrigado por este culto nessa noite, pelos louvores que nós entoamos a Ti. Entrega, ao Senhor, as nossas vidas de necessidade em Tuas mãos, porque hoje já vivemos o milagre da vida e vamos continuar vendo o milagre, porque o céu será um milagre da salvação em nossas vidas. Nós pedimos essas bênçãos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida neste dia. Se você quiser, fique à vontade para compartilhar esse culto de hoje a um amigo, a um parente, uma pessoa que você sente no coração que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um restante de semana abençoado. Nós vamos estar louvando mais uma vez ao Senhor com o nosso irmão Jaime. E logo após estaremos encerrando, após o louvor, já estaremos encerrando o culto de oração de hoje. E claro, convidando você para o culto de domingo de manhã às 9h30 e o culto à noite às 19 horas. Deus abençoe a sua vida, tenha uma noite abençoada. E lembre-se, o nome de Jesus é maravilhoso, é poderoso e possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Deus te abençoe e fique com Deus. Livrar
uma coroa, ao invés de ser